Pare por um instante, e seja sincero consigo mesmo. E se a fé que você aprendeu estiver incompleta? E se, sem perceber, você estiver seguindo uma versão de Jesus que nunca existiu? Vivemos em um tempo onde seguir a Cristo foi suavizado, adaptado e, muitas vezes, reduzido a uma experiência confortável. Uma fé que promete alívio, respostas rápidas e uma vida mais leve. Mas, e se eu te disser que Jesus nunca prometeu isso? Pelo contrário. As palavras mais honestas que saíram da boca de Jesus não foram sobre facilidade. Foram sobre renúncia. Ele não chamou pessoas para uma vida conveniente. Ele chamou para um caminho estreito. Um caminho que exige decisão, entrega e, acima de tudo, coragem. Negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Essa não é uma frase motivacional. É um convite radical. E talvez seja exatamente aqui que muitos estão se perdendo. Porque querem seguir, mas sem negar. Querem caminhar com Jesus, mas sem abrir mão do controle. Querem os benefícios, sem aceitar o custo. Mas a verdade é que não existe discipulado sem renúncia. E quanto mais você tenta adaptar esse chamado à sua própria vontade, mais distante você fica daquilo que realmente transforma. Hoje, você vai entender algo que poucos têm coragem de dizer: seguir Jesus tem um preço. E a pergunta que fica não é se existe um custo. É se você está disposto a pagar. Existe uma armadilha silenciosa que tem enganado muitos: a ideia de que a fé deve sempre trazer conforto. Uma expectativa construída por mensagens rasas, que apresentam Jesus como solução para todos os problemas imediatos, mas ignoram o processo de transformação profunda. A verdade é que uma fé baseada apenas em benefícios se torna frágil. Porque no primeiro momento de dor, silêncio ou frustração, ela começa a ruir. Muitos não abandonam Jesus por falta de fé, mas por decepção com expectativas que ele nunca prometeu cumprir. Jesus não escondeu o custo do caminho. Ele foi claro ao dizer que haveria aflições, perseguições e renúncia. O problema é que poucos estão preparados para isso, porque aprenderam a buscar um evangelho que agrada, e não um que confronta. Uma fé madura não se sustenta no que Deus dá, mas em quem Deus é. E quando isso se torna real dentro de você, até o silêncio de Deus deixa de ser abandono, e passa a ser treinamento. Um dos momentos mais desafiadores da caminhada com Deus é quando Ele simplesmente não responde da forma que você imaginava. Você ora, insiste, se entrega, mas o céu parece em silêncio. E é nesse ponto que muitos começam a duvidar, não da existência de Deus, mas do cuidado dele. Mas existe algo profundo aqui: o silêncio de Deus nunca é ausência. É estratégia. Nem toda resposta de Deus vem como alívio imediato. Às vezes, vem como espera. Outras vezes, como negação. E quase sempre, como transformação. Porque Deus não está comprometido em atender todas as suas vontades. Ele está comprometido em formar o seu caráter. O problema é que esperamos respostas rápidas, enquanto Deus trabalha em processos eternos. E quando você entende isso, algo muda dentro de você. A sua fé deixa de depender de respostas visíveis, e passa a descansar na certeza de que, mesmo em silêncio, Deus ainda está agindo. Existe uma versão silenciosamente distorcida da fé que muitos estão vivendo: seguir um Jesus que nunca confronta, nunca corrige e sempre concorda. Um Jesus moldado pelas próprias vontades. Esse caminho é perigoso. Porque o verdadeiro Jesus não veio apenas consolar. Ele veio transformar. E transformação exige confronto. Exige renúncia. Exige mudança de direção. Quando você só aceita um Deus que diz sim para tudo, na verdade não está seguindo a Deus, está seguindo a si mesmo. E isso explica por que muitos permanecem os mesmos, mesmo dizendo que têm fé. O Evangelho não é sobre viver confortável, é sobre morrer para aquilo que te afasta de Deus. Seguir Jesus de verdade vai, em algum momento, contrariar seus desejos, expor suas intenções e te chamar para um nível mais alto de obediência. E a pergunta que fica é: você quer um Deus que te agrade, ou um Deus que te transforme? Muitas das frustrações espirituais que você sente hoje não vêm da ausência de Deus, mas de expectativas que nunca foram prometidas por Ele. Você esperava facilidade, mas encontrou processo. Esperava respostas rápidas, mas recebeu silêncio. Esperava recompensa visível, mas foi chamado à perseverança invisível. E, aos poucos, a fé vai ficando pesada, não porque Deus falhou, mas porque você acreditou em uma versão da caminhada que não é real. A frustração, nesse caso, não é o fim, é um alerta. Ela revela onde sua expectativa precisa ser alinhada com a verdade.
Porque quando você ajusta o que espera de Deus, você para de se decepcionar com Ele, e começa a entender o que Ele realmente está fazendo. Deus não prometeu conforto constante, mas prometeu presença. E quando você entende isso, algo muda. A fé deixa de ser baseada no que você recebe, e passa a ser firmada em quem Deus é. Existe um nível da caminhada com Deus onde Ele não explica. Ele observa. O silêncio de Deus não significa ausência, mas crescimento. É nesse lugar que a fé deixa de depender de sinais, emoções ou confirmações externas, e passa a se sustentar na convicção. Deus se cala quando sabe que você já entendeu. Quando a palavra já foi liberada, quando a direção já foi dada, o silêncio se torna um teste. Você continua obedecendo mesmo sem sentir nada? Muitos desistem nesse ponto, porque confundem silêncio com abandono. Mas os que permanecem descobrem algo profundo. Deus não fala o tempo todo porque quer filhos maduros, não dependentes. A maturidade espiritual nasce quando você continua fiel, mesmo quando Deus não está falando nada novo. E é nesse silêncio que sua fé deixa de ser emocional e se torna inabalável. Chega um momento em que Deus não está mais tentando te convencer. Ele está te confrontando. Porque seguir a Deus não é sobre o que você sente, é sobre quem governa suas decisões. Muitos dizem que confiam em Deus, mas continuam escolhendo com base no medo, na dúvida ou na própria vontade. E é aqui que a verdade se revela. Sua vida é guiada por Deus ou pelo seu próprio coração. O problema não é não ouvir Deus. O problema é já ter ouvido, e ainda assim resistir. Esse é o ponto mais delicado da fé, quando você sabe o que precisa fazer, mas não quer abrir mão. Porque obedecer a Deus custa. Custa o controle, custa o orgulho, custa o conforto. Mas toda vez que você escolhe se manter no controle, você se afasta da direção. E a pergunta que fica é simples, mas profunda: quem está no trono das suas decisões hoje? Toda transformação espiritual começa com uma decisão silenciosa, mas radical. Não é sobre sentir algo extraordinário, é sobre escolher obedecer mesmo quando tudo dentro de você resiste. Existe um momento em que você entende que não pode mais continuar do mesmo jeito. Não porque alguém te pressionou, mas porque a verdade já foi revelada ao seu coração. E nesse ponto, não decidir também é uma decisão. Muitos permanecem presos não por falta de direção, mas por falta de posicionamento. Deus já mostrou o caminho, mas é você quem precisa dar o passo. E esse passo exige fé, coragem e renúncia. Porque escolher a vontade de Deus é, muitas vezes, abrir mão da própria vontade. Mas é exatamente aí que algo novo começa. Quando você decide obedecer, mesmo sem garantias, você sai do ciclo da estagnação e entra no fluxo do propósito. A mudança que você espera não começa ao seu redor. Começa dentro de você. Se essa mensagem falou com o seu coração, não ignore esse momento. Talvez Deus tenha usado esse vídeo para te despertar, te alinhar e te chamar de volta para o centro da vontade dele. Agora eu quero te fazer uma pergunta sincera: o que você precisa decidir hoje? Escreva aqui nos comentários. O seu testemunho pode ser exatamente a resposta que outra pessoa está precisando ler. Deixe o seu like para que essa mensagem alcance mais vidas que também precisam desse direcionamento. E se você deseja continuar crescendo espiritualmente, com consciência, profundidade e verdade, se inscreva agora no canal A Voz da Verdade. Aqui, todos os dias, nós somos lembrados de algo que o mundo tenta calar. Em meio ao barulho do mundo, Deus ainda fala no silêncio. Pessoa com as mãos postas.